4 e eu quero trazer uma breve palavra, mas uma palavra muito importante. Se você é uma pessoa que nunca fez uma aliança com Jesus, essa palavra é para você. Se você é uma pessoa que já fez essa aliança com Jesus, essa palavra também é para você. Nós estamos vivendo um tempo em que nós podemos ver como a religiosidade tem dominado as pessoas. A religião, queridos, é algo assim que a gente vê que dentro dela está embutido muita coisa boa, mas também dentro da religião tem muita coisa ruim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos entender o que é uma aliança com Jesus. Se você que está me assistindo agora nunca fez uma aliança com Jesus, preste muita atenção ao que eu vou dizer agora nesse momento. Não é porque você diz eu acredito em Jesus, não é porque você um dia alguém batizou você quando você era criança, não é porque você diz assim, mas eu aprendi que eu posso servir a Jesus do meu jeito. Não é porque você simplesmente pensa assim, eu tenho Jesus no meu coração, que tudo isso está resolvido. É como as pessoas também que são evangélicas. Não é porque um dia você expulsou demônios, que você operou milagres. Não é porque um dia você simplesmente pregou até o evangelho. Não é? Isso tem muita coisa a se falar aqui. Por exemplo, pessoas que um dia, a Bíblia diz, eles expulsaram demônios. Pessoas que a Bíblia fala, um dia, eles, no nome de Jesus, operaram milagres. Pessoas que fizeram alguma coisa para Jesus. Isso, aqui, segundo o que nós lemos aqui, não significa simplesmente que tudo está resolvido ali. Então nós vamos precisar falar com os dois tipos de pessoas. Não é só porque a primeiro grupo de pessoas é aquele que diz assim, eu estou salvo, eu não sou pagão, eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, minha mãe me ensinou a religião, a religiosidade. São tantas coisas, tantos adjetivos, mas eu quero dizer uma coisa para você. Gente que está presa na religiosidade, dizendo assim, eu tenho Jesus. Mas, se você analisar o que é ter Jesus, sendo um aliançado com Ele, você vai analisar e vai entender o que é ter Jesus pelos frutos que você denuncia. Por exemplo, Mateus 7, no mesmo capítulo, versículo 20, você vai ler dizendo assim, assim, pois, pelos seus frutos, o quê? Conhecereis. A Bíblia está falando aqui sobre uma árvore. A Bíblia diz, versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia fala claramente no versículo 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. O que é isso para a gente, no contexto que nós estamos estudando? Preste bem atenção. Não é que você seja uma má pessoa, não é que você seja uma má pessoa. Nós não estamos falando isso para você. Quem ainda não fez uma aliança, a Bíblia fala, conhecereis a árvore pelos frutos, é que são pessoas que elas não conseguem vencer o maligno, elas não conseguem vencer o pecado. O maligno, ele é tão forte na vida do religioso, que ele cega o entendimento do religioso para ele não entender a palavra de Deus.
A Bíblia diz claramente, o Deus desses séculos, se referindo a Satanás, o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. O que é ele cegar o entendimento? Cegar o entendimento é a pessoa ficar preso à religião, à religiosidade. Ela diz assim: eu tenho Jesus e está tudo resolvido. Eu não sou pagão, está tudo resolvido. Nós sabemos que nós temos uma missa do 7º dia após a minha morte. Se eu tiver cometido algumas coisas vão ser organizadas através dessa missa. Ou mesmo, eu vou passar pelo purgatório, se de repente, mas eu não vou de forma alguma perecer. Então, tudo isso são assuntos em que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas na religião, na religiosidade, para que não prevaleça a luz do Evangelho. E eu vou te mostrar o que é a luz do Evangelho agora. Quando o Senhor diz assim: pela árvore, ou pelos frutos conhecereis as árvores, Ele está dizendo assim: você vai conhecer quem é você pelos frutos que você está dando. Por exemplo, se você tem um Espírito Santo em sua vida, você vai ter forças para começar a vencer o pecado. O pecado é algo que é terrível. O pecado, ele já é o ultimato do homem. Ele manda o homem para o inferno. E a Bíblia relata que o homem precisa sair da mão do antigo dono para se tornar filho de um novo dono, para vencer o pecado. Então a religião, ela te ensina que você já tem a sua salvação garantida, e não é. Olha, João, no capítulo 1, versículo 12, fala sobre um poder que você recebe quando você recebe Jesus, e esse poder te torna filho de Deus, a ponto que você, se tornando filho de Deus, você tem os seus pecados perdoados em Cristo Jesus, e você tem garantia da sua salvação. O que está escrito lá? Pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, na hora que você faz uma aliança com Jesus, ali você recebe poder de filho. Viu que a religião não ensina isso? A religião ensina coisas diferentes. Pode ler, sua Bíblia está escrito, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o Senhor está dizendo assim: é preciso você me receber como Senhor da sua vida. E quem é Senhor manda. Diga comigo: quem é Senhor manda. Como é que o nosso Senhor manda? Ele manda através da palavra. Ele nos dá diretriz através da sua palavra. Ele fala que você tem a palavra, porque a palavra, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra dele vem e nos dá essa luz. Ela abre os nossos olhos. Então a primeira coisa que você precisa entender é: eu não sou filho de Deus enquanto eu não faço uma aliança com Jesus, ou enquanto eu não fizer uma aliança com Jesus. Agora vamos voltar para o texto que a gente leu agorinha, Mateus 7,21, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que ele está dizendo? Não é porque você diz: eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus. Olha, vocês crentes têm Jesus do jeito de vocês, eu tenho Jesus do meu jeito. Não existe essa coisa de crente. Vamos anular essa questão da religião. A Bíblia diz: mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Quem são aqueles que a Bíblia diz: nem todos entrarão? Nem todo que me diz: olha Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Nem todo aquele porque está falando o Evangelho para outras pessoas vai ser salvo. Sabia disso? Pastor, e finalmente quem é que vai ser salvo? Quem vai ser salvo é aquele que se livra justamente do fruto mau, aquele que analisa os frutos males e diz: não, isso aqui não é meu, eu vou fazer morrer essa natureza terrena, e eu não aceito essa natureza terrena me dominar. Você sabe o que é a natureza terrena? É a natureza da carne, é a natureza que leva a pessoa para o pecado. Conhecereis a árvore pelos frutos. Então, ela leva a pessoa a pecar, ela leva a pessoa a... Olha,
Você pode ser até tentado, mas a Bíblia relata que você tem um poder com o Espírito Santo de fazer morrer essa natureza terrena e o pecado não te dominar. O pecado, a Bíblia diz, não terá domínio sobre vós. Então vamos para você entender, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está onde? Nos céus. Agora vamos lá para você entender o que é fazer a vontade. Colossenses capítulo 3, só para a gente entender aqui o que é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Uma das coisas que você precisa entender é, a sua mente agora vai ser focada no Senhor. A árvore é conhecida pelo fruto. Como? Eu começo a demonstrar que realmente eu amo Jesus e estou aliançado com Jesus quando eu me preocupo e me envolvo com as coisas de Deus. Ou seja, meu pensamento está no alto, não nas coisas da terra. E aí ele diz aqui no Colossenses 3, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Quando ele diz buscai, ele está dizendo assim, olha, vocês vão passar por um processo de busca, e que quando o Espírito Santo está em você, vocês vão começar agora a ter frutos, a manifestar frutos em vocês, das coisas que estão lá do alto, lá no alto. Que coisas são essas? Aí o Senhor vai dizer, lá no alto tem, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de quem? De Deus. Aí ele fala, pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então preste atenção agora. Aí onde diz? Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse mesmo capítulo 3, versículo 5, começa falando sobre o fruto. Aí ele diz, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer morrer a vossa natureza, que é prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, lascívia, avareza, que é idolatria. Vai lá para o versículo 8, ele diz aqui no versículo 8, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Vocês estão entendendo o que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? São essas coisas que a gente tem que começar a vencer a cada dia. Você pode vencer, diga ao seu vizinho, você pode vencer tudo isso. Agora, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não consegue vencer isso. Por que existe tanta gente que diz, eu tenho Jesus, mas odeia alguém? Diz, eu vou para o inferno, se for possível, mas eu nunca perdoo. Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele disse assim, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo fulano. E eu disse, quando tu chegar no inferno, tu vai te encontrar com ele, vai ser terrível, porque tu vai ver a eternidade lá no inferno, que ele também não quer Jesus. E ele ficou rindo. E o que é isso? Quando é que a pessoa não consegue perdoar? Você está conhecendo o fruto que existe nela. Se você é uma pessoa presa no ódio, na mágoa, na ira, no rancor, você tem o fruto, você está exalando, manifestando esse fruto, que é o fruto de quê? De reprovação, daqueles que não fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então entenda o seguinte, é preciso você receber a nova natureza de Jesus de verdade em sua vida, e começar a viver isso aqui, começar a fazer morrer a natureza terrena. E essa natureza terrena, ele vai falar muita coisa sobre a natureza terrena. Vê o versículo 8, diz assim, ele diz, vocês vão se livrar da indignação, vocês vão fazer morrer isso em vocês. Olha gente, olha para cá, não é que você não vai ter isso, isso vai manifestar na sua carne de vez em quando, mas você tem força para fazer morrer essa natureza. Diga, eu tenho força para fazer morrer a natureza terrena, porque você tem o Espírito Santo. Aí ele diz aqui, ó, também existe maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ele fala sobre mentir, está escrito na sua Bíblia aí? Colossenses 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despis do velho homem como seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, entenda, justamente são coisas que o homem precisa entender. Pastor, eu nunca fiz uma aliança com Jesus. A primeira coisa, entenda, você precisa morrer em Cristo. Aqueles que morreram, a Bíblia diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, o viver que eu vivo nessa carne,
que é que acontece? Eu vivo somente para Jesus agora, então eu morri para o mundo. Então eu começo a viver isso. Mas enquanto você não tem uma aliança com Cristo, com Jesus, você não consegue fazer morrer isso, matar essa natureza aqui, de tanta raiva, de tanta ira, de tanto falta de perdão. E aí, deixa eu voltar agora para você, que é o primeiro grupo, que precisa entender. Não é porque você diz que tem Jesus que você está salvo. Você precisa fazer uma aliança com Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu te quero não para viver a minha vida. Porque ele disse: se vocês morreram, a vossa vida está oculta em Cristo. Porque é que tem muita gente que diz assim: ah, eu já recebi Jesus, mas eu não quero, não boto meus pés numa igreja. Ainda não, filho. Ainda não. Não recebeu. A Bíblia diz que os pecadores não permanecem na congregação do justo. Ou seja, congregar não é uma coisa de pastor, não é conversa de pastor. Vai para Hebreus comigo, bem rapidinho, para a gente pegar aqui o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da importância do poder de você congregar, de você estar aliançado com Jesus e viver junto com seus irmãos também. Então não adianta você dizer assim: olha, eu já entreguei a minha vida a Jesus Cristo, mas você não tem vontade de congregar, você não tem vontade de viver. É igualzinho aquelas pessoas que dizem assim: eu tenho aliança com Jesus, mas eu sirvo a Jesus do meu jeito. Aí a pessoa diz assim: eu quero servir a Jesus do meu jeito, não do jeito dele. Quando ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho um pai. Se eu tenho um pai, eu tenho um Senhor. Se eu tenho um Senhor, eu tenho que obedecer esse Senhor. Então, uma aliança com Jesus, amado, não é você entregar a sua vida a Jesus e dizer assim: agora estou salvo e vou viver a vida do meu jeito. Não. Eu quero que você entenda, se você ainda não fez essa aliança com Jesus, e se você fez também essa aliança com Jesus, você precisa entender que você precisa praticar o que a palavra de Deus fala. Fazer a vontade do Senhor. Agora estou falando agora para crente e quem não é crente, quem fez aliança e quem não fez. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Quem é aquele que entra no reino de Deus? O que faz a vontade do meu Pai. Olha lá em Hebreus 10, 25, só para você ter ideia como é que se faz a vontade desse Pai. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então existem pessoas enganadas, gente. Existem pessoas que dizem: eu estou aliançado com Jesus, mas não quer congregar, não quer ter compromisso, não quer ter um pastor, não quer, muitas vezes, prestar conta da sua vida. Não é que você é obrigado a mim, não, só em você estar vindo aqui, só em você estar congregando, só em você estar junto numa cela, só em você estar junto com os seus irmãos, isso já é congregar, isso já é dar satisfação à comunidade, à sua liderança, que você está firme com o Senhor. Quando você não quer nada disso, eu conheço a árvore pelo fruto, e você se conhece também. A pessoa, quando não quer nada com Jesus, ela não quer nada com a igreja, irmãos. Ela não quer nada de congregar em cela, ela não quer nada de compromisso com a obra de Deus. Ela não está. Ela simplesmente tem o Senhor como Senhor, mas o Senhor não é o seu Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, agora nós precisamos analisar como está a nossa vida com o Senhor. A sua aliança com Jesus não deve ser uma aliança só para vocês. Eu vou receber Jesus para ser salvo. Não, Jesus sabe que isso é barganha. Jesus sabe que você está querendo o melhor lado, que é o lado de você não ir para o inferno e você ir para o céu. Então você precisa entender que a aliança com Jesus é congregar. A aliança com Jesus é estar junto com a igreja. A aliança com Jesus é estar conosco. A aliança com Jesus é você dar fruto, é você pregar com a sua vida. A aliança com Jesus é pregar com a sua vida. Tem gente que passa a vida toda como crente e vai para o inferno. Porque crente, até Satanás é crente, irmão. Agora, filho de Deus é diferente.
E a gente, não estou falando, pregando assim, jogando mensagem de julgo sobre você, mas é para você fazer uma análise, uma introspecção. Peraí, como é que está a minha vida com Jesus? Como é que está a minha vida com Jesus? Eu ainda vivo preso ao pecado, o pecado me domina. Se o pecado te domina, infelizmente, naquele grande dia, você vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu até expulsei demônios. Uma vez uma irmã aqui na igreja fez um desafio, manifestou um espírito maligno. E aí, aquela irmã, ela estava intrigada com o irmão dela, já fazia tempo, aqui na igreja. Aí eu cheguei, tinha um demônio, manifestou o demônio, ela veio. Aí eu disse assim, ela estava aqui no culto, eu disse assim: vem cá, quem aqui tem coragem de expulsar esse demônio? Ela fez, eu, na mesma hora, bem rápido. Eu acho que algumas pessoas pensaram assim: ela vai passar vergonha. Hã? Sim ou não? As pessoas pensam isso. Ela vai passar vergonha. Ela fez, eu. Aí eu olhei para o irmão dela rapidamente, e eu vi que o irmão dela baixou a cabeça, como quem diz: agora deu. Ela estava com ódio do irmão, com raiva do irmão. Congregaram aqui tempo, com raiva um do outro. E ela disse: então venha. Ela veio para o altar e expulsou o demônio de uma senhora que estava manifestada aqui. Sai! É o demônio. Sai, a mulher ficou boa. E aí, senhora, está bem? Ela: estou bem. Pode para o seu lugar. Obrigado, irmão. Irmãzinha, dê uma salva de palmas pela coragem da irmã. Aí todo mundo. Aí a irmã encheu o peito de ar e disse: eu sou uma serva de Deus. Conhecereis a árvore pelos frutos, irmãos. Eu tenho uma mensagem preparada para hoje aqui, mas o Senhor disse: você vai dar uma palavra para a minha igreja, para quem ainda não teve aliança com Jesus receber, ou quem já está em aliançado vai ter que fazer uma introspecção e analisar. Quando aquela mulher saiu, final do culto, alguém chega para mim e faz: eu não entendo, como é que fulana é intrigada com o irmão, eles estão na igreja, mas a gente vê que eles não se falam, têm raiva, são magoados um com o outro. Como é que ela conseguiu expulsar o demônio? Ele disse: só é você ir lá para Mateus 7:21 que você vai entender. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está onde? Nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, em teu nome eu expulsei os demônios. Quem está entendendo? Então não adianta você se enganar. Você está pensando porque você curar um demônio, uma pessoa lá curou em nome de Jesus. Você está pensando porque você expulsou um demônio em nome de Jesus. Já estou garantido, eu sou a superpoderosa, o superpoderoso. Eu tenho a minha senha garantida. Eu tenho o meu lugarzinho lá no reino de Deus. Amados, nós temos que fazer uma introspecção. Como está a nossa vida com o Senhor? Como está o nosso dia a dia com o Senhor, amados? Então não fica admirando aí alguém porque expulsa demônio, cura os enfermos, o homem de Deus. E muitas vezes, pastor, e por que Deus permite? Para se cumprir a palavra dele. A Bíblia não diz que o joio vai crescer no meio do trigo? A Bíblia fala que quem expulsa é o poder de Jesus, é o nome de Jesus, é o poder dele que liberta, amado. Você não admire quando você vê igrejas grandes e maravilhosas aí, e uma cachorrada danada como a gente vê por aí, é um querendo engolir o outro. Pastor, o pastor da igreja tal, estava falando mal do outro na televisão, e o outro estava dizendo que amaldiçoando e não sei o quê, e pastor, como é que esse povo cresce tanto? Como é que tem cura, pastor? Como é que tem tanta coisa? Mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que esse evangelho vai ser pregado por contenda, por discórdia e por vanglória. Eu não quero estar incluso em nenhuma das três, irmãos. Contenda, discórdia e vanglória. E aí muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, vocês estão entendendo? Pastor, quem mais vai estar incluso nessa questão de que nem todo que me diz... Uma vez eu cheguei aqui em Caruaru, estava na casa de uma cliente e ela tinha chegado. Cheguei na casa dela, estava lá conversando, o filho dela disse: já chega daqui a pouco. Aí ela chegou e tal, toda entusiasmada. E aí, Roberval, como é que você está? Tudo bem. Ela veio de onde? Eu sabia.
Eu vim lá de uma reunião de libertação da minha igreja. E eu digo, que foi? Eu vi os diabos manifestando, os demônios manifestando lá, e os diáconos lá repreendendo. Não é uma igreja evangélica. E aí eu disse assim, ela disse, e eu vi os demônios. Olha, demônio manifestado lá, um diácono chegou, disse, sai em nome de Jesus, e o demônio saiu da mulher. Minha igreja é uma bênção. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Uma igreja onde está dotada e lotada de imagens de escultura. Você pode até ver os demônios se manifestarem, muitas vezes o diácono, até o líder da paróquia lá repreender aquele demônio. Mas eu quero dizer para você, gente preso à idolatria também são pessoas que estarão naquele grande dia. Senhor, Senhor, em teu nome a gente pregou o evangelho, em teu nome a gente expulsou o demônio, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Vocês estão vendo que é religião, minha gente? Mas isso não é só na igreja católica, em outros centros disso, aquilo outro. Isso está dentro da igreja evangélica também. Eu e você, é isso que o Senhor está dizendo. Esse versículo é para todos. É para mim que sou pastor, é para você que é um membro desse ministério, para você que está me ouvindo e me assistindo agora online. Não adianta, nós temos que fazer uma introspecção. Vamos ver como é que está o fruto nosso. Eu expulso demônios, eu curo enfermo, mas eu sou um adepto a nossa santa não sei o que, não sei o que. Eu me curvo diante das imagens. Vocês estão entendendo, pessoal? A religião está enganando por aí. Até na própria igreja evangélica também. O cara está curando, está fazendo isso, fazendo, libertando, fazendo isso, aquilo outro. E cresce, são igrejas que crescem monstruosamente muitas vezes. Mas o camarada, ele tem um espírito de engano na vida dele. E a Bíblia diz, tu sacerdote, quando rejeitaste a minha verdade, da minha palavra, eu te rejeito a ti e todos aqueles que te seguem também, são teus filhos. E amados, a gente precisa muito analisar. Como está a nossa vida? Você que ainda não fez uma aliança com Jesus, está preso à religião e que acha que sua vida está garantida. Deixa eu resumir para você em 5 minutos agora. O que é que você tem que fazer para você ser salvo? Primeira coisa, reconhecer que é pecador, que está perdido, precisa fazer uma aliança com Ele. João capítulo 1, versículo 12, receber Jesus como Senhor, porque Ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí você recebe Ele, você recebe vida eterna, porque o Senhor diz assim claramente no livro de 1 de João, se você puder e você quiser abrir comigo lá, 1 de João capítulo 5, no versículo 11 diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, e aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Então quando você recebe Jesus, você tem a vida. Que vida é essa? Vida eterna. Os seus pecados são perdoados e você tem selo de garantia. É por isso que o crente diz, eu estou salvo. E a gente precisa analisar essa palavra. Qual é a terceira coisa que você precisa fazer? Confessar diante dos homens. Meu filho, confessar diante dos homens, sabe o que significa? Não é você dizer assim, eu recebo Jesus aqui na Igreja da Alegria nesta noite e estou salvo. Muito fácil. Confessar, a Bíblia diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É você confessar diante dos homens aqui, é você confessar diante dos homens aí onde você está online agora, e você congregar, como eu disse para vocês. Você ter um pastor, você ter uma pastora, você ter alguém que cuida de você espiritualmente, porque os pastores são levantados para isso. Lá em Efésios 4 fala sobre isso. É você dizer assim, agora eu tenho um novo rumo, esse rumo é seguir Jesus, é congregar como você ouviu. E você entendendo, recebendo Jesus, diante de todos confessando, confessa com a sua boca. A Bíblia diz claramente aqui, Romanos, no capítulo 10, se você puder ir para lá comigo, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, você precisa fazer isso, gente, meu filho, porque se você não fizer essa aliança com Jesus, você está perdido. A Bíblia diz, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E você tem uma única oportunidade, enquanto você está vivo aqui nessa terra, de você dizer, Jesus, eu te recebo como Senhor Salvador. Porque, meu amigo, se você morrer hoje, sem uma aliança com Jesus, você vai para o inferno. Sinto muito em te dizer isso.
Queria dizer outra coisa, mas não posso. Eu tenho que ser verdadeiro, tenho que ir com a palavra. A Bíblia diz que depois que você morrer, segue-se o juízo final. Não tem missa de sétimo dia, não tem nada de purgatório. Você não vai ter outra chance, se não for a chance que o Senhor está dizendo hoje. Ele disse: hoje ouvis a minha voz, não endureceis o vosso coração. O dia de você receber Jesus é hoje. E não pense porque você está preso a uma religião e tem confessado: ah, pastor, eu já fui batizado, ah, pastor, eu já fui. Nada disso, amado. Eu já participei de muitas coisas que me garantem a minha salvação lá na outra religião. É Bíblia, a gente está falando sobre Bíblia. Então Romanos capítulo 10 fala que você tem que confessar com a sua boca. Romanos 10 versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, então, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, diga como Senhor, diga de novo, como Senhor. Tem muita gente esquecendo isso aqui, pessoal. Tem muita gente confessando Jesus, mas não como Senhor. Jesus como meu Salvador, mas não como Senhor. Deixa eu deixar claro isso aqui, porque na igreja está cheio de gente assim. Confessa Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Senhor manda, Senhor diz faça, Senhor diz eu conheço você. E talvez você está dizendo, sim, mas o que significa é que ele está dizendo, você não se conhece. Você vai se conhecer quando você começar a analisar quem são os seus frutos depois que você se converteu. Que fruto é que você dá depois que você se converteu ou antes de se converter. Então Jesus quer ser o teu Senhor. Senhor manda. Senhor diz: congregai-vos. Diga o seu vizinho: congregai-vos. Entenderam agora? Está batendo, olha, diz que 60% dos evangélicos caíram na rotina de ficar em casa, de não ligar para culto, de não estar nem aí. Foi feito pesquisa, 60% dos evangélicos. Satanás tem uma estratégia para enganar você que você nem imagina, meu amigo. 60% é muita coisa. O povo caiu na rotina: não vou para o culto, porque no culto eu posso ser contaminado com alguma coisa, mas na rua não é, no banco não é, no shopping não é, no lugar por aí não é. Toda desculpa para não vir para um culto: estou muito ocupado, estou trabalhando muito, estou muito cansado, é o Satanás que faz isso com você, sabia disso? Tenha cuidado, amado. Ele é Senhor e te diz: congregai-vos. Ele é Senhor e te diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Então quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele é que é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor. A mulher adúltera pecava, todo mundo lá com pedra na mão para arrasar com a vida da coitada. Jesus vai e olha para aquela turma, aquela galera de hipócritas, aí diz assim: olha, quem não tem pecado, tira a primeira pedra nessa mulher, que ela tinha adulterado. Aí todo mundo jogou a pedrinha no chão e foi embora. Isso de homem, adulto, adolescente, tudo, foram embora. Jesus disse uma coisa para ela: vai, não peques mais. Então Jesus está dizendo assim: quando você tem uma experiência comigo, eu faço você vencer pecado, viver uma vida melhor, viver uma vida de frutos, e que as pessoas possam ver em você testemunho de vida. Por isso ele diz: vai, não peques mais, porque nós temos o poder, quando recebemos Jesus, de ter uma mudança radical na nossa vida. Então você, meu amado, que não fez aliança com Jesus, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, ou seja, Ele vai mandar em você. Como, pastor? Lendo a palavra, vindo para os cultos, recebendo direção como você está recebendo aqui agora. Aí ele diz: eu sou o Senhor, então me obedeça. Aí ele diz: em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Note que Jesus está falando aqui, Salvador. Jesus é Salvador, mas ele fala sobre o Senhor. Aí ele diz agora, versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então eu vou ter uma salvação, eu confessando Jesus como Senhor, mas ele também diz no mesmo trecho que eu serei, que ele será Senhor nosso. Aí agora, meu amado, quando você faz isso, confessa Jesus como Senhor, você está salvo. Jesus como seu Salvador, você está salvo. E aí o que é que você, pastor, como é que eu faço para ser salvo? Eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. Aí onde você está, você vai dizer assim: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida.
perdoa os meus pecados e obrigado pelo meu nome escrito no livro da vida. Te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Basta dizer isso. E depois você começa a conversar com as pessoas que te convidaram, que mandaram esse link dessa live. E ele vai te explicar melhor. E você vai ter um discipulado, vai ter um acompanhamento. Porque isso aí só começou, querido. Tá certo? Vamos terminar com a igreja agora. Igreja, qual é o fruto que você tem manifesto? E Jesus estava me dizendo hoje: filhos, vocês precisam entender que a minha palavra é a verdade. A Bíblia diz: examinar as Escrituras, porque nelas vocês julgam encontrar a vida eterna. Então, quando o Senhor te diz, amado, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, nós precisamos fazer uma introspecção. Como é a nossa vida com Jesus? Nós precisamos entender, irmãos, pecado não é só adulterar, pecado não é só mentir, pecado não é só roubar. Isso é pecado, terríveis pecados. Mas eu vou dizer uma coisa para você: existem pecados que a gente acha que não é pecado. Por exemplo, você negligencia o ide, o evangelizar, o ganhar pessoas. Ide é uma ordem ou não, pessoal? Então, quando eu não evangelizo, eu estou pecando, mano. E são tantos pecadinhos que a gente passa despercebidamente. Cultuar é uma coisa linda, mano. Cultuar é você render ao Senhor o culto que Ele merece. Quando eu negligencio meus cultos, eu estou em negligência com o Senhor. Quem está entendendo? Quando o Senhor diz para você, fidelidade, dízimos e ofertas, não é para favorecer liderança, igreja, pastores. Ele está falando sobre uma ação tua, que é uma ação de fé e de obediência. Quando ele diz, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, o Senhor está dizendo assim: eu quero que vocês entendam que isso é um comando do seu Senhor. Ah, pastor, mas lá no livro do Novo Testamento fala que eu devo dar com alegria, aquilo que eu sinto no meu coração. É verdade. Você tem que fazer aquilo que você sente no teu coração. O dízimo da graça não é um dízimo forçado, não é o dízimo da lei, que você dá ou você vai ser amaldiçoado. Não, eu tenho que ter uma consciência de que eu vou dizimar, porque eu sou grato pelo que Deus me deu. Eu vou ofertar pelo que Deus tem feito comigo, eu sou grato. Irmãos, quando Deus falava lá em Malaquias sobre o roubo do dízimo e as ofertas, tem gente que diz assim: mas eu dou dízimo, mas não dá oferta. Eu não oferto, porque eu não posso. Irmão, isso é mentira, o inimigo bota isso na sua cabeça. Você sabia que a Bíblia fala sobre trazer os dízimos e as ofertas? Tanto é sagrado um como o outro. O dízimo é um modelo que Deus te deu para você não precisar ficar apegado às coisas do mundo. E ele dizer assim: olha, lembra quando eu disse para Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal? Lembro, pastor, lembro. Pois é, ali era um teste, irmãos, é a palavra de Deus, obedeça o que eu estou lhe dizendo. E foram lá e tocaram naquilo que não era para tocar. Hoje tem sido assim, do mesmo jeito. Tem pessoas que elas não dizimam, porque tocam naquilo que não lhes pertence, ou seja, desobedece aquilo que a palavra de Deus tem mandado. Então, meus amados, você vai procurar analisar, sabe? Eu estou dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor. Será que Ele está sendo teu Senhor? Ele é Senhor da sua vida? Ele é Senhor do seu casamento? Quando seu casamento é um tumulto, quando você desrespeita sua esposa ou seu esposo, Ele não tem sido o Senhor da sua casa. E aí Ele está dizendo aqui: olha, nem todo que me diz, não é porque você está na igreja, mas o Senhor está dizendo: procura analisar onde está a tua vida, onde está o erro na sua vida. É isso que o Senhor está dizendo. Eu quero que a igreja entenda, o Senhor está dizendo que aquele que faz a vontade do meu Pai é aqueles que analisam como está a sua vida. Faça uma introspecção, onde você tem errado, seu testemunho dentro do seu trabalho, aonde você está convivendo com as pessoas, a sua fidelidade com o outro, tudo isso, tudo pesa, amado. Então o Senhor está dizendo assim: olha, vocês podem até dizer que eu sou o Senhor de vocês, e vocês podem até estar salvo. Mas existe um trecho na Bíblia que o Senhor nos diz assim claramente, se eu não me engano é lá em João 15,
que ele fala, vamos ficar em pé para a gente encerrar agora. João 15 fala algo tão interessante, que eu fico observando, meu Deus, a tua palavra tem que permanecer em mim, meu Deus, para que o Senhor permaneça em mim, essa palavra tem que permanecer em mim. Se essa palavra não permanece em mim, ele não permanece. Ou seja, quando eu quebro a palavra, é como eu quebrando um pacto com o Senhor. Quando ele diz nem todos, ele está falando sério, amados. Ele não está dizendo assim, eu vou dar uma chancezinha, mesmo se você ficar empenado. Não existe isso. O Senhor está dizendo, é preciso a gente fazer uma análise. Irmão, a gente está entrando num novo ano. A gente precisa analisar. Nós queremos uma vida nova. Nós só queremos os resultados das coisas passageiras. E o Senhor está dizendo, olha, é preciso você querer o resultado das coisas que são eternas. E aqui em João capítulo 15 diz, versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Então ele está dizendo, tudo que você quiser, permaneça em mim. Agora você está entendendo porque muitas vezes nós não estamos tendo respostas, tem coisas que não está manifestando na nossa vida, porque falta a gente estar nele, permanecer nele. Quando ele diz permanecer, é porque é uma tendência da gente de vez em quando sair. Eles voltam. E amados, não sejamos enganados em nome de Jesus, porque nesse mesmo capítulo, o Senhor fala sobre ele sendo a videira, certo? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Capítulo 15, versículo 2. Ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Ele vai falar sobre uma coisa que está acontecendo na gente, ó. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que significa isso? Você recebeu Jesus, fez aliança com ele, você está salvo. Foi limpo pela palavra. Aí ele vai dizer aqui embaixo, versículo 4, permanecei em mim, para que eu permaneça em vocês. Vocês têm que permanecer em mim. Versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, se vocês não permanecerem em mim, eu não permaneço em vocês. Quem está entendendo, minha gente? Isso não é difícil a gente entender isso. A gente quer enfeitar. Eu vejo gente querendo dar uma explicação que não é coerente com a palavra. O que a palavra está dizendo aqui, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Conhecerei a árvore pelo fruto, lembra lá? Não poderei dar o quê? O fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis o quê? Fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E amados, isso é sério. Diga à pessoa que está do seu lado, o que você ouviu, foi Jesus que falou. A gente está procurando toda forma de cristianismo. Então, quando eu falei aqui agora na mensagem, que a religião é em qualquer lugar, porque hoje eu vejo igrejas evangélicas facilitando e interpretando isso aqui de um jeito, então procura. Não, irmão, que está dizendo claramente, ou vocês permanecem, ou vocês não são, eu não vou permanecer em vocês. Sabe o que a Bíblia diz? Eu serei salvador daqueles que me obedecem. E amado, você sabe que a minha oração todos os dias, Pai, me faça permanecer firme contigo. Meu jejum todos os dias é, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, me fortaleça, me sustente, me livre do homem sanguinário, me livre da prostituta, da mulher adúltera, me livre, Senhor, do mal, me livre, Senhor. Não me deixa cair em tentação. Existem tantas tentações que a gente pode cair. Não é só questão de adultério para quem é casado, não. Para você que é solteiro, fornicar, não. Tem tanta tentação que você nem imagina. E a gente tem que pedir a Deus, Senhor, me livra.
E você vê que os planos de Satanás é frustrado quando você cai em oração por você, busca por você. E esse início de ano, o Senhor estava me dizendo, um novo ano profético, filho. Um novo ano que minha igreja deve buscar, que meus filhos devem buscar uma santificação, santidade, que meus filhos têm que fazer uma introspecção, ver onde é que eles estão caindo. Veja, porque o Senhor está falando para a gente, vê de onde caíste. A gente tem uma chance, enquanto está vivo aqui. Meu Deus, eu estou caindo em tal área. O Senhor está dizendo, volta, filho, eu te amo. Diga ao seu vizinho, Jesus te ama muito. Está falando isso aqui para te condenar não, mano. Em nome de Jesus, não se sinta perdido, acabado. Perdido e acabado é aqueles que ainda não fizeram aliança com Jesus e não querem fazer. Mas aqueles que fazem uma aliança com Jesus e dizem, eu quero, Senhor, eu vou te buscar. O Senhor vai fazer uma obra tremenda na vida destes. E vamos lutar pelas nossas vidas, amados. Que não sejamos envergonhados naquele dia. Senhor, como é? Eu condenado, mas em teu nome eu preguei o evangelho, eu fui pastor, fui líder de ministério, cantei no grupo de louvor. Senhor, eu trabalhei tanto na tua obra, Senhor. Eu vivia no evangelismo, eu curava os enfermos, eu saía, expulsava demônios. Pastor Roberval mandava muitas vezes eu expulsar o demônio, eu expulsava no meio de todo mundo, eu chegava, eu ficava de peitão inchado, para todo mundo saber que eu era, e eu estou condenado, não vos conheço. Meu Deus, irmãos, é triste, né? Apartai-vos de mim, pois eu não vos, apartai-vos de mim, porque eu não vos o quê? Conheço. Amados, que essa palavra caia, sabe, no seu coração de uma forma forte, que você pese Mateus 7:21 e diga, Deus, eu não quero estar na galeria dos perdidos, mas dos vencedores, em nome de Jesus. Dê um aplauso para o Senhor, que Ele te abençoe.